Fala, nação colorada, tudo certo com vocês, pessoal? Como é que vocês estão? Pessoal, vamos tratar então das coisas do Internacional, né? Já que a gente está na data FIFA, o Inter não atuou nesses dias e o Inter se movimentou no mercado, né? Tem contratação chegando, tem possibilidade de contratação talvez para a temporada que vem. Tem avaliação sobre o Ener Valencia no jogo contra a Argentina ontem, mas antes eu peço para que tu te inscreva no canal caso tu não seja inscrito, compartilha, divulga em tudo que é grupo que tu estás de futebol, divulga também com a família, pede para se inscrever, para ativar o sininho, para deixar o comentário aqui embaixo. Pessoal, então vamos lá, vamos começar pela contratação do Internacional. O Inter contrata um lateral esquerdo de 29 que faz 30 anos ainda este ano, que é o Dalbert, o lateral esquerdo que atuou na Inter de Milão, atuou também no campeonato francês. É um lateral oriundo das categorias de base lá do Rio de Janeiro, né? Passou por Flamengo, Fluminense, mas ninguém lembra dele no futebol brasileiro porque ele não chegou a jogar profissional no futebol brasileiro. Ele foi direto para a Europa, fez toda a sua carreira lá. É um lateral muito ofensivo, um lateral que tem boa capacidade ofensiva. Ele conseguiu melhorar sua parte defensiva quando ele foi para o futebol francês e lá ele aprendeu alguma coisa, até no próprio futebol italiano ele aprendeu alguns mecanismos defensivos, mas é um lateral muito ofensivo. Qual é o problema do Dalbert? O problema dele é que ele está desde maio do ano passado sem jogar futebol porque ele sofreu uma grave lesão. E isso é o risco da contratação do jogador de 29 anos, o Dalbert. Mas o Inter faz um contrato com ele até o final da temporada, com cláusulas de renovação caso ele consiga atingir as metas. Então é uma contratação que me agrada, até porque o Internacional não tinha um reserva para o René, estava improvisando o Carlos de Pena ali, o Tauan Lara não deu boa resposta como lateral esquerdo, então o Inter faz essa movimentação no mercado, o Inter contrata este lateral. Dalbert, de 29 anos, que atuou no futebol europeu por muito tempo. Ele não ficou no futebol europeu porque ele ainda é um jogador experiente, né? 29 para 30 anos, não é um jogador velho, ele está ainda numa idade muito aceitável para jogar futebol, 29 para 30. Ele nem passou ainda na fase dos 30, que a gente fala que começa a iniciar a fase da aposentadoria. Ele ainda tinha, né, pela idade, mercado na Europa, mas ninguém contratou, a Inter também não quis renovar porque ele teve essa lesão grave, então ele volta ao futebol brasileiro. Pessoal, falando agora do Ener Valencia. O Ener Valencia ontem que jogou contra a seleção da Argentina lá em Buenos Aires, no Monumental, e o Ener Valencia ele não conseguiu jogar. Por que ele não conseguiu jogar? Porque o Equador foi com uma proposta defensiva e o Equador teve muita dificuldade na transição ofensiva, né, para o campo de ataque, transição de meio campo, e até o Equador errou muitas tomadas de decisão para acionar o Ener Valencia. Ele teve uma ou duas oportunidades no arranque, né, que é uma das suas especialidades, caindo muito pelo lado esquerdo, mas o zagueiro Romero, o bom zagueiro Romero do Tottenham e da seleção argentina, conseguiu parar o Ener Valencia. Então o Valencia é muito apagado, assim como todo o Equador na noite de ontem, e a Argentina vence com um golaço de falta do Lionel Messi. Agora, pessoal, vamos falar dos dois jogadores que têm possibilidade de retorno. Um desses jogadores é um ídolo do Internacional, é um jogador muito importante na história, que é o Leandro Damião, que o seu contrato com o time japonês, o Kawasaki, termina no final do ano, e o Leandro Damião mostrou vontade de voltar ao futebol brasileiro e sua prioridade é primeiro o Internacional. Então a sua prioridade é o Internacional. É um jogador já experiente, né, 34 anos, mas muito importante na história do Internacional. Vamos lembrar que o Damião tem duas passagens pelo Inter. A primeira é de 2009 até 2014. Nesse período ele foi campeão da Libertadores 2010 e marcou um gol na final. Depois na Recopa de 2011 ele marcou 2 gols na Recopa Sul-Americana que deu título ao Internacional. Marcou muitos gols em Grenais, foi decisivo também em campeonatos gaúchos. E sua segunda passagem mais recente, né, 2017 até 2018, onde ele ajudou a conduzir o Inter e foi talvez o principal responsável por conduzir o Inter de novo à Série A do Campeonato Brasileiro. O Leandro Damião, então, tem 109 gols com a camisa do Internacional e é o 10º maior artilheiro
da história do Colorado. Então, um jogador muito importante, muito relevante na história do Esporte Clube Internacional, que pinta como uma das alternativas, uma das possibilidades para a próxima temporada. O outro é o zagueiro Bruno Mendes, que não deve renovar com o Corinthians, pediu um salário muito alto e não chegaram em nenhum acordo, e o Bruno Mendes tem sondagens de Internacional, Grêmio, Flamengo e Atlético Mineiro. O Inter tem uma leve vantagem porque o jogador é identificado com o clube, passou pelo Internacional e foi aonde ele se destacou muito, tanto que ele chegou à seleção uruguaia. Lá no Corinthians eu até acompanho um pouco o Bruno Mendes e ele muitas vezes ele joga como lateral direito, quando o Fagner não está à disposição. Claro que em alguns jogos também ele atua na sua posição de origem, que é a zaga, um belo zagueiro. Então tem essa possibilidade também do Bruno Mendes retornar ao Internacional, mas tem essa concorrência no mercado. O que eu acho desses dois jogadores, do Leandro Damião e do Bruno Mendes? O Leandro Damião é um jogador que mexe muito com a parte afetiva, né? Porque eu sou um jogador, uma pessoa, um torcedor do Inter que gosto muito do Leandro Damião, acho que até que ele poderia ser um bom reserva para o Ener Valencia e daria uma resposta muito melhor do que o Luiz Adriano vem dando, até porque o Leandro Damião sempre foi um jogador com muita vontade dentro de campo, o que a gente percebe que às vezes falta no Luiz Adriano. Então até me agradaria, depende dos moldes da contratação, né? Como ele poderia vir para o Internacional, se o salário for baixo, tiver uma produtividade no meio, eu até me agrado com este retorno do Leandro Damião. E o Bruno Mendes eu acho que é necessário, porque o Inter perde o Moledo, o mercado deve ir embora também, o Inter ficaria com o Vitão, o Gumalo, então o Internacional talvez estaria trazendo um jogador para formar dupla de zaga com o Vitão, seriam dois jogadores mais ou menos da mesma idade, 23 para 24 anos, os dois atletas. E eu sou muito fã também do Bruno Mendes, é um zagueiro que por mais que seja jovem, tem perfil de liderança, é um jogador que se posiciona muito bem, tem bom jogo aéreo, apesar de não ser tão alto. Então é um jogador que me agrada bastante, um bom zagueiro. Pessoal, se inscreve no canal quem não é inscrito, compartilha, deixa o like, ativa o sininho para receber todas as notificações. Já alcançamos 230 inscritos. Vamos chegar a 250, eu conto com vocês. Um abraço. Internacional.